Pessoal, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo esse seminário, mas é um prazer estar aqui com vocês falando, mesmo que seja através da internet, né? O desejo mesmo era falar com vocês presencial, mas infelizmente, devido à situação da Covid-19, nós estamos sendo obrigados a adotar essa medida. Peço também desculpa ao professor Carlos Stigler por eu não estar com a roupa adequada, mas infelizmente a gente estava numa correria e foi o que deu para a gente fazer. Pessoal, durante esse vídeo, eu e o Alisson estaremos falando um pouquinho sobre governança corporativa, como implantar na sua empresa e como fazer com que os lucros sejam maximizados. Nós vamos abordar um pouquinho, vamos fazer através de estudos de caso, de forma prática, para que vocês entendam. E no final, quando vocês terminarem, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem estar recorrendo a mim ou ao Alisson, que nós estaremos respondendo as dúvidas de vocês, ok? Boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que vocês estão nos assistindo. O nosso tema vai falar sobre governança corporativa e ao fim deste trabalho, dessa apresentação, eu espero que fique claro para vocês, que vocês possam entender e ver a importância da governança corporativa e onde ela deve ser adotada nas empresas, ainda mais no tempo em que vivemos nos atuais dias. Os tópicos que iremos abordar são esses aqui, que vocês podem ver que estão na tela. Os primeiros vão ser abordados por mim e os últimos pelo Alisson, e vamos dar introdução. Nós sabemos que o desenvolvimento econômico de um país ele é determinado pelo seu nível de atividade empresarial. E com isso nós podemos perceber que as empresas cada vez mais elas vêm aprimorando a eficiência operacional na sua maximização dos lucros, que é o objetivo final delas. Sendo assim, a governança corporativa nasceu entre as décadas de 80 e 90, né? Só que ela já era utilizada em outras épocas, só não tinha esse nome. A governança corporativa, ela nada mais é do que um sistema de gestão que há muitos anos ela vem sendo adotado por várias empresas. Aqui temos alguns dados. O IPC é um índice que mede a percepção da população em relação à corrupção praticada em seu país. A nota vai de 0 a 100, onde 0 significa muito corrupto e 100 totalmente íntegro. Aí temos aí os dados do Brasil. O Brasil, infelizmente, ocupa a 105ª posição entre os 180 países no ranking de percepção da corrupção do mundo. O país considerado como o mais transparente do mundo é a Dinamarca, como vocês podem ver aí. Apesar do índice está atrelado especificamente à corrupção por parte dos governos, quanto maior esta corrupção, mais corrompidas tendem a ser as entidades privadas. Vocês vão poder ver no mapa a seguir o índice de corrupção. Vocês podem ver, de acordo com a legenda aí, nesses pontos onde está na cor mais escura, na cor vermelho, é os lugares onde a corrupção é bem alta. E se vocês observarem o nosso país, o Brasil, infelizmente, ele está entre esses países onde o índice de corrupção é grande. Aí, uma frase, né? Se vemos tanta corrupção ao nosso redor, como saber em quem confiar? Então, isso é uma pergunta para todos nós. E a governança corporativa, ela trata justamente desse conjunto, é um conjunto de práticas que tem por finalidade facilitar o desempenho de uma companhia. Ela protege os investidores, os empregados, credores, enfim, todos os stakeholders das empresas e facilita o acesso ao capital. Assim, nós podemos entender de uma forma mais fácil que a governança corporativa é um conjunto de estratégias utilizadas para administrar a relação entre os acionistas e para determinar, controlar, dirigir o desempenho das organizações. Então, são um conjunto de estratégias, podemos dizer até técnicas, que são desenvolvidas para melhorar o desempenho das empresas. E através dessa governança, as empresas buscam maneiras de garantir as decisões que sejam tomadas de forma eficaz, sem perder o foco operacional na eficiência, que é a maximização dos resultados, que é a tecla que as empresas sempre vão bater. E vamos falar um pouquinho sobre o papel da governança corporativa, mas qual que é o papel, realmente a função? A função da governança, podemos dizer que ela
estrutura o relacionamento entre os acionistas, que é os stakeholders, como eu já disse um pouquinho atrás. Ela tem a função de definir as normas e os procedimentos para a estrutura organizacional com base na legislação, regulamentação, melhores práticas, que vocês vão ver mais para o finalzinho, quando eu estiver falando sobre as práticas, e as diretrizes estratégicas, que são os objetivos, parâmetros e o desempenho da empresa. Aqui nós vemos um pouquinho sobre os mecanismos, né, que são os mecanismos da governança corporativa. Eles são divididos em dois tópicos. São divididos nos mecanismos internos e os mecanismos externos. Vamos falar um pouquinho sobre os internos, que o primeiro deles, como vocês podem ver aí, é o Conselho de Administração. O que seria esse Conselho de Administração? Ele é podemos dizer assim, que é o principal mecanismo da governança. O Conselho é constituído para representar os interesses de todos os acionistas. Eles devem monitorar e supervisionar a diretoria executiva, e o Conselho deve ser ativo, atuando, claro, com independência e com integridade. O segundo que vocês podem ver é o sistema de remuneração, que é o montante e forma de remuneração dos executivos. Ele é o item, podemos dizer assim, um dos itens chaves para alinhar os interesses da diretoria executiva e dos acionistas. Eles reduzem os custos de agência, e a vinculação da remuneração com o desempenho é um mecanismo adicional comum para o alinhamento dos interesses. O terceiro é a concentração acionária. Essa concentração, ela vem sendo prioridade, e geralmente ela é apontada como vantajosa, uma vez que um agente concentrador de prioridade ele pode gerar maior monitoramento e cobrança de desempenho dos executivos. Entretanto, pode levar essas decisões que são prejudiciais aos acionistas minoritários. Já as estruturas com dispersa concentração acionária podem resultar em empresas com administração mais profissional. Por outro lado, nós podemos dizer que eles podem dar margem ao excessivo para a diretoria executiva. Então, mais essa questão aí, podemos resumir essa questão da diretoria da empresa. Agora, nós falando um pouquinho dos mecanismos externos, podemos perceber que nesse primeiro, na proteção legal dos investidores, ela sugere que situações de conflitos de interesses, elas tendem a causar danos aos ambientes, e ele ajuda na proteção dos investidores nessa parte aí. Esse grau de competição do mercado é o receio que os executivos de perderem seus empregos em virtude de uma aquisição, como é citado como poderoso mecanismo, ele disciplina os executivos. A fiscalização dos agentes de mercado, né? Esse aqui, ele é responsável por trazer a transparência, eu acho assim um dos mais importantes, transparência da empresa. Ele aumenta a pressão para que os executivos tomem decisões de forma a maximizar o valor da empresa em detrimento dos seus próprios interesses, né? Em função desses próprios interesses. Eu acho assim muito importante, porque essa questão hoje da tomada de decisão, ela é muito, muito, muito fundamental na vida das empresas. E isso é o que muitas vezes decide como a empresa vai reagir ao que acontece de bom ou de ruim no mercado. Próximo aqui é a estrutura de capitais, que ela é o financiamento da empresa, que ela também pode ser entendida como um instrumento de governança. O endividamento obrigaria os administradores a distribuírem regularmente esses fluxos de caixa entre os credores e acionistas. Os financiamentos eles facilitam esse acesso a recursos menos onerosos. Percebemos também que os executivos eles precisam equilibrar as decisões deles, né, de investimento, de endividamento, para não inviabilizar as operações da empresa e aumentar o risco de falência. Isso aí tem que ficar bem longe das empresas. Vamos ver também um pouquinho sobre os valores da governança. Esses aí são valores, né, fundamentais para que a governança corporativa possa acontecer na minha empresa ou na empresa onde eu trabalho. E sem isso aí, eu me arrisco até a dizer que a governança ela não funciona. Esses são, como se podemos dizer, como se fossem os pilares da governança corporativa. E o primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a divulgação, né, que é o mesmo que a transparência.
ela está intimamente relacionada com a prestação das informações aos acionistas, aos investidores e no mercado em geral, deixando de forma clara e verdadeira a situação da sociedade, apontando, no caso, os rumos que ela deve tomar. E é fundamental que os nossos acionistas, que eles confiem, que eles sintam segurança na sociedade onde eles fazem parte. O segundo é a equidade, né, que nós sabemos que é o tratamento justo com qualquer sócio, né, ou os demais stakeholders, levando em consideração os direitos, os deveres, as necessidades, os interesses e as expectativas que eles possuem. Próximo é prestação de contas, que os agentes devem prestar contas de sua atuação, quem elegeu, respondem integralmente por todos os atos que praticam. A prestação de contas deve ser clara, concisa e ela tem que ser compreensível. Eles têm que observar de forma que eles consigam entender isso nas empresas. E o último aqui é conformidade, como vocês podem observar, é o princípio que representa o respeito das leis, o cumprimento das normas reguladoras expressas, os estatutos, o regimento interno, a instituição legal do país, na legislação que, no caso, está em vigor e etc. E esse aqui é um dos últimos tópicos que eu vou falar aqui, antes do Alisson continuar, é os 8 P's da governança corporativa. Eu imagino assim que, como nós já vimos quando começamos o curso, né, temos os princípios, né, introdução de administração que nós estudamos, e a governança corporativa também ela tem esses princípios. Esses princípios eles são o norte, né, o foco que norteia todas as decisões que são tomadas dentro da empresa. Vamos começar falando do primeiro, que é propriedade. Aqui o mais importante é saber o papel do capital social, se ele está distribuído e organizado. Isso tem que ser fundamental, esse papel desempenhado e distribuído dentro das empresas. O segundo é os princípios, né? Os princípios, o próprio nome já diz, que são a base de forma ética, né, da governança organizacional. O terceiro são os seus propósitos. Os propósitos, eles são mesmo que os valores que remetem à qualidade, à consistência de um planejamento estratégico. O terceiro é os papéis. O que seriam esses papéis? Os papéis, dizemos assim, que eles são como é distribuídas as funções dentro da empresa, como é distribuído cada cargo, cada função dentro da empresa, que faz um conselho de administração, a diretoria executiva, como é desdobrado internamente essa distribuição de funções. O poder. Quando falamos em poder, o que vem à nossa cabeça? Poder é o chefe manda, né, e o funcionário ele obedece. Mas nós temos que entender a diferença entre poder, entre autoritarismo e autoridade. O bom líder é aquela pessoa, pessoal, que faz junto, que podemos dizer que arregaça as mangas, ele está junto com os seus funcionários. O líder, ele lidera, mas ele também faz. E isso tem um peso muito grande, que os funcionários, eles percebem isso. Os operários de uma empresa, eles percebem quando o líder, ele só manda e quando ele faz junto. Eles sentem motivação quando eles têm um líder que os ajudam, que faz junto com eles, que está à disposição para ensinar, para determinar, mas também para fazer. O sexto é as práticas, as boas práticas, isso aí nós já conhecemos, né? Isso é uma coisa fundamental a ser implantada dentro das empresas. As práticas, elas são conduzidas entre dois fatores. A primeira que é o data drive, que a tradução dele significa dados corrigidos. Ela quer fazer que tudo na empresa faz, tem, decide em embasamento de dados. Então tudo tem, assim, por que eu estou fazendo isso? Tudo tem uma explicação, podemos dizer assim. E a GRC, que é a governança e risco e compliance, que visa garantir, né, no caso, essa integração dentro da empresa, dentro da organização, faz com que essa estratégia dos negócios aconteça de forma unificada, unânime e transparente. E tudo tem que ter conformidade com as políticas corporativas, as leis, as regulamentações, e elas diminuem os riscos. O sétimo são as pessoas, né? Que aí já entra mais aquela área do RH, dos processos, de medir qualidade, dos recursos humanos. Aí o RH mesmo específico, ele tem uma série de coisas que pode
motivar os seus funcionários, formas que eles trabalham para que os seus funcionários eles tenham assim uma motivação para continuar. E isso aí, sem dúvidas, funciona, pessoal. As pessoas hoje, muitas pessoas elas andam dentro da empresa sem motivação, dentro das empresas sem vontade de continuar, porque não tem assim, podemos dizer, um pontapé inicial que os fazem com que elas se mantenham ali. E esse último é a perenidade, que o objetivo das empresas, na esmagadora maioria dos casos, é manter nas operações ativas, cresce a sua participação nos mercados onde elas atuam. Então, pessoal, vocês puderam ver até aqui um pouquinho sobre a governança corporativa. Agora vocês viram um pouquinho sobre esses princípios, como implementar na empresa de vocês. Então, não tem muito segredo, o negócio é ter foco. O foco é o principal, podemos dizer assim, o ponto principal da governança corporativa. E temos que também entender que ninguém aplica a governança corporativa sozinho dentro da empresa. Vocês precisam de pessoas que estejam ali para somar dentro da empresa, pessoas que estejam motivadas a trabalhar, motivadas a trazerem resultados, motivadas com o crescimento da empresa. Isso, sem dúvida, é o ponto fundamental, é o ponto crucial dentro das empresas. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da governança corporativa, que essa parte da teoria que vocês possam ter em mente assim como aplicar. E eu separei até de forma que vocês viram aqui, essa questão dos 8 P's, essa questão dos valores da governança, de forma bem assim explícita, menos teórica, que vocês possam entender. Essas palavrinhas que foram ditas, esses 8 pontos, elas são, toda vez que você lembrar de cada uma dessas palavras, que vocês lembrarem, vocês vão já saber o que significa cada uma delas, quando vocês forem aplicar. E agora o Alisson vai dar continuidade com vocês, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Muito bem, colegas, continuando nossa apresentação aqui sobre governança corporativa. Não custa lembrar, né? Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Meu nome é o Alisson, estou aqui, eu e o Edmilson, apresentando esse trabalho, nós dois. Como vocês podem ver, estou aqui no meu escritório na praia, passando quarentena aqui em Camboriú. Brincadeirinha, isso aqui é só para vocês não verem a papelada que está aqui atrás de mim, tá? Mas, então, vamos lá. Nós estamos falando sobre governança corporativa. E eu vou trazer agora um estudo, um caso bem interessante aqui para a nossa análise. É um caso até conhecido por alguns aí, talvez a maioria, é a situação do Cruzeiro Esporte Clube. E como um grande clube do cenário do futebol brasileiro, hoje passa por dificuldades seríssimas e que estão muito bem relacionadas com o tema que a gente está falando aqui, que é a governança corporativa. Aqui está a manchete de uma reportagem, né, do Super Esportes, que faz parte do portal AI. Cruzeiro detalha a situação financeira a candidatos à presidência, aumento de dívida na FIFA, déficit de 143 milhões em 2020 e corte de gastos. Antes de começar a detalhar um pouco mais essa situação, eu vou passar um vídeo aqui que vai falar bem sobre essa questão e vai trazer alguns detalhes a mais. É uma reportagem do Globo Esporte, do Esporte Espetacular da Globo. Depois de 2 títulos brasileiros e 2 da Copa do Brasil, o Cruzeiro encerra a década com o pior ano da sua história e o rebaixamento à Série B. As perspectivas para 2020 não são boas. Salários atrasados e uma dívida de 700 milhões de reais são os maiores obstáculos para a reconstrução. Enquanto o torcedor reúne forças para 2020, o Cruzeiro parece ser um clube arruinado. E qual que é o tamanho do rombo? Alguma coisa perto. Olha, o Cruzeiro está tão desorganizado que a gente não tem nem noção desse número direito ainda. Mas é em torno de 700 milhões de reais e isso é tranquilo. As nossas contas, os nossos contratos, os nossos acordos estão na mão da polícia, do Ministério Público, da imprensa, do Conselho Fiscal, dos conselheiros. Cruzeiro nas páginas policiais virou rotina esse ano. Dirigentes e funcionários investigados. E tudo isso mexe diariamente nos bastidores do clube. Na terça-feira, o presidente Wagner Pires de Sá
afirmou que Zezé Perrella, presidente do Conselho Deliberativo, assumiria definitivamente o controle sobre o departamento de futebol. Na minha gestão, o gestor, né, agora daqui para frente, é o Zezé Perrella. 2 dias depois, Perrella foi demitido. A maioria dos dirigentes não aprendem entender que o futebol representa um grande bem social nesse país. Mas, como tal, ele precisa ser tratado com respeito, com profissionalismo, precisa ser tratado com paixão, com amor, precisa, mas, acima de tudo, dentro da realidade. Entre os medalhões do elenco, todos têm pelo menos mais 1 ano de contrato a cumprir, mas ninguém tem a permanência garantida. Alguns jogadores, como Fábio e Thiago Neves, chegaram a dizer que aceitariam redução dos salários. A direção do clube fala em cortes de pelo menos 50% nos atuais 15 milhões que são gastos mensalmente. O valor que coloca o Cruzeiro como um dos times mais caros do Brasil. Nós não temos condição nem recurso para manter um elenco com os custos que nós temos hoje. Os salários dos atletas estão atrasados em 2 meses, além do 13º, que também não foi pago. Um buraco que pode ficar ainda maior com o time na 2ª divisão. A televisão é a receita que a gente sabe que vai cair com certeza, né? Deve cair de 70 milhões para cerca de 30, considerando ainda antecipações, deve cair para 10, o que é muito pouco para pagar as despesas do Cruzeiro, não dá para pagar nem um mês de salário, e a gente sabe que o endividamento do Cruzeiro passou de $500 milhão para algo próximo de 700 milhões, com menos receita, com dívidas, né, com despesas inchadas, certamente é um abismo complicado de se administrar nesse próximo ano. Como outros gigantes que viveram essa situação, fica a sensação de que há muito que ser feito para evitar que o Cruzeiro perca o rumo de sua história. Foram 6 anos, 7º ano em 2019 também, gastando tudo que não podia gastar, dívidas atrás de dívidas, e a conta chegou. Se tiver uma mudança, se tiver uma renovação, a gente consegue se levantar e estar em 2021, que é o ano do centenário, de novo na Série A. Mas eu acho que também tem que aprender muito com a crise. Não acho que vai perder a sua grandeza, o seu glamour, o Cruzeiro, por ter ido para a 2ª. Dói, mas é caindo que se aprende a levantar. E não há melhor lição para quem está começando a vida nas arquibancadas. Todo time uma hora vai cair e não desanimar para subir de novo. Gabriel é uma figurinha fácil nos jogos do Cruzeiro, sempre ali, no colo do pai. A paixão da gente é tanto que você vai, chega lá, coloca no pescoço, você nem sente. Não vai ver, já tá acabando o jogo já, porque é bacana de ver aquilo ali, entendeu? Eles ficam me balangando assim, parece bandeira. Virou bandeira? Um amuleto cruzeirense. Olha ele aí em 2014, quando o Cruzeiro comemorou o bicampeonato brasileiro. Aos 9 anos, coleciona camisas e alguns títulos. Tá aprendendo que time grande pode até cair, mas nunca deixa de ser gigante. Muito bem, então vocês puderam ver aí alguns dados, algumas informações interessantes sobre a situação atual do Cruzeiro. Eu vou falar para vocês que eu, como cruzeirense, para mim é um pouco difícil acreditar na situação atual. Vocês puderam ver que o Cruzeiro de 2013 a 2018 acumulou muitos títulos. Foram 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil com premiação alta, sempre com um rendimento de alto nível, mas infelizmente a conta chegou. Em 2019 começou também como um dos favoritos a ganhar títulos, mas a situação financeira do clube veio à tona, né? Principalmente após, já vinha algumas especulações anteriores a respeito da situação que o clube vinha passando. Mas com a reportagem do Fantástico ali no meio do ano de 2019, a situação se escancarou, uma crise política começou e tivemos aí sérios problemas. Trouxe aqui alguns dados e eu vou fazer esse paralelo aqui da governança corporativa. O que o clube deixou de fazer que mostrou que ele não seguiu os princípios da governança corporativa. O Cruzeiro precisou demitir cerca de 98 funcionários, né, por conta dessa crise. Além disso, o orçamento do Cruzeiro de 2019, que era de 350 milhões de reais, em 2020 passou para 80 milhões.
que foi uma queda de 77%. Outro dado aqui é que as dívidas trabalhistas do Cruzeiro aumentaram exponencialmente, principalmente com muitos jogadores que o Cruzeiro tinha, que saíram do clube, exigiram rescisão e entraram na Justiça do Trabalho. Hoje o Cruzeiro acumula uma série de processos na Justiça do Trabalho que geram um passivo muito grande. Os investimentos do Cruzeiro, o Cruzeiro não podendo fazer investimentos, de 32 milhões para 98 milhões. Isso tudo de acordo com uma análise do Itaú, uma análise feita pelo Banco Itaú, constatou inclusive que o índice de alavancagem de dívida do Cruzeiro é um índice com um numeral de 469. Só para você ter uma ideia, os clubes mais saudáveis financeiramente no Brasil têm um índice de 0 a 5. Então a nossa situação está bem crítica. E tenho 2 exemplos aqui também de acontecimentos, de fatos que ocorreram nessa situação do Cruzeiro. A primeira foi quando o Cruzeiro vendeu a Arrascaeta ali no final de 2018, só que o Cruzeiro estava ainda negociando a venda ao Flamengo, ele ainda não havia vendido e o Cruzeiro já reconheceu a receita da venda para que o balanço, as demonstrações financeiras do Cruzeiro estivessem mais saudáveis ao final de 2018, sendo que a receita só se realizou em 2019. Isso foi considerado por muita gente uma ilegalidade, né? Houve ali um malabarismo fiscal, um malabarismo contábil para se maquiar as contas. Além disso, o Cruzeiro também contratou uma auditoria recentemente, a Kroll, que é especializada em fraudes financeiras, e eles encontraram lá alguns dados dos cartões corporativos do Cruzeiro. Um deles é muito interessante. Foi gasto cerca de 2.642, em 13 de maio de 2018, R$ 2.642 para pagar alguns gastos do presidente e de alguns membros da diretoria e uma casa noturna em Portugal. Ou seja, o Cruzeiro ele manteve uma prática pouco saudável. Não havia transparência dentro do clube. O Cruzeiro maquiou as contas para que o público em geral não entendesse a gravidade da situação. Já se sabia que o Cruzeiro tinha algumas dificuldades financeiras, mas a diretoria que se instalou ali, começou a sugar os recursos do Cruzeiro de forma que o clube não pudesse mais sustentar. E, inclusive, virou caso de polícia, todos sabem, né? Hoje, essa situação está em poder do Ministério Público, da Polícia Civil e tudo mais. Aqui tem um gráfico da evolução das dívidas do Cruzeiro, tá? Esse gráfico em linha mostra o índice de alavancagem da dívida, tá? E vocês podem ver que houve uma evolução enorme de 2010 a 2018. Esse aí a fonte desse gráfico é a mesma que eu citei anteriormente. O Itaú fez uma análise das demonstrações financeiras do Cruzeiro e chegou a esses dados aí. Muito bem, nós analisamos então a situação de uma empresa que não procurou atender aos procedimentos exigidos pela governança corporativa. E agora eu vou falar de mais uma situação que não necessariamente é ilegal, mas que pode levar certas empresas a serem tentadas a assumirem práticas pouco saudáveis, pouco transparentes, que é a prática do offshore, e que se opõe, muitas vezes, né, por conta de tudo que está inserido nisso, aos princípios da governança corporativa. Para a gente entender o que é offshore, primeiro a gente tem que entender 4 conceitos, né, que estão diretamente ligados a essa prática. Primeiro são os paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais? Paraísos fiscais são países ou são territórios em várias partes do planeta que oferecem vantagens a empresas ou mesmo pessoas físicas que resolvem informar ou deixar seu patrimônio ali. Geralmente, esses benefícios são fiscais, né? São menores taxas de impostos ou até mesmo isenção de impostos. A gente tem vários países. No próximo slide eu vou mostrar uma lista de alguns, caso você queira aí colocar o seu dinheiro em algum deles, tá?
E os bancos offshore, né, seguindo aí essa linha dos paraísos fiscais, são bancos que oferecem esse serviço. Muitas empresas, muitas pessoas, elas resolvem colocar seus recursos nesses bancos, nesses paraísos fiscais, para se isentar de alguns impostos. A gente pode olhar para o Brasil, por exemplo, nós temos imposto para tudo, desde uma balinha que se compra até a renda e tudo mais. E são impostos altos, a gente paga muito imposto, principalmente sobre consumo. Mas também a nossa alíquota de imposto sobre patrimônio é bem elevada. E algumas empresas, e até mesmo milionários e por aí vai, preferem transferir seu patrimônio para esses lugares. E por isso eles abrem contas bancárias na Suíça, em outros países que oferecem esse tipo de serviço. Com as vantagens, como eu já mencionei, as principais vantagens são a isenção de certos tributos, que podem, às vezes, em alguns países ser abusivos, como no Brasil, e elas conseguem ter mais facilidade para lidar com seus recursos nesses lugares. Mas a gente tem aí um problema porque esses países geralmente oferecem o sigilo bancário, ou seja, eles não divulgam os dados bancários para outros países. Se começa uma investigação, por exemplo, aqui no Brasil, a respeito de alguém que abriu uma conta em um desses países, alguns países não divulgam os dados com muita facilidade, né? Geralmente eles divulgam, sim, né? A Interpol, que é o órgão responsável por esse tipo de investigação internacional, ela intervém nesses casos, ela entra em contato com esses países. Alguns geram algumas dificuldades, porque justamente para manter o seu renome de paraíso fiscal, mas acabam cedendo, sim, mas há certas dificuldades. E isso acaba facilitando os crimes de colarinho branco, por conta desse tipo de prática. E aqui temos uma lista de alguns países que têm, em algum grau, algum incentivo fiscal que os caracteriza como paraísos fiscais. Tá? Eu não vou ler todos aqui, né? Mas eu vou destacar alguns que estão até próximos da gente. Você pode ver aí que tem a Bolívia. A Bolívia é um país vizinho aqui. E lá existem alguns benefícios para pessoas de outros países que resolvem colocar seu patrimônio ali. O Uruguai também. O Uruguai é um país que é conhecido até por ser um país com algumas práticas liberais, e uma delas inclui esse incentivo fiscal a pessoas de outros países que resolvem colocar. E aqui temos talvez o mais conhecido, que é a Suíça, né? A gente vive falando aí, as reportagens de grandes investigações de corrupção acabam sempre falando que o político A, o deputado B, tinha uma conta que escondia dinheiro na Suíça, e por isso que eu digo que, infelizmente, o paraíso fiscal, o uso desse recurso, que não é ilegal, mas o mau uso dele acaba favorecendo crimes de colarinho branco, crimes financeiros. Eu tenho aqui também mais um caso para apresentar para vocês, que foi o caso do Swiss Leaks, que exemplifica bem essa questão do offshore como um facilitador de crime de colarinho branco. Tá? O Swiss Leaks foi um vazamento de dados do banco HSBC na Suíça, dados bancários de muitas pessoas, incluindo pessoas famosas, inclusive pessoas do Brasil, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar para vocês já, que mostra algumas personalidades conhecidas aqui no nosso país que tinham contas lá no banco. Não necessariamente cometiam ilegalidades, claro, mas que tiveram seus dados vazados nesse caso aqui. Várias pessoas, inclusive traficantes de drogas, de armas, de joias, tiveram dados vazados, o que gerou, inclusive, uma outra investigação que eu também vou citar daqui a pouco. Tá? Aqui o envolvimento do HSBC com cartéis mexicanos. Tá? Como se não bastasse eles terem dados vazados ali. Aqueles dados vazados no Swiss Leaks revelaram que o HSBC escondia contas ali, mantinha contas na Suíça de pessoas envolvidas com tráfico humano, com tráfico de armas, com tráfico de drogas e tudo quanto é crime que você imaginar, tá? Políticos corruptos. E isso levou a uma investigação nos Estados Unidos, e foi descoberto que, inclusive, o HSBC México e o HSBC nos Estados Unidos também facilitavam a abertura de contas e a manutenção de patrimônio de traficantes de drogas
lá nos Estados Unidos e no México. Tá? Esses cartéis mexicanos ali na América do Norte possuem um poder enorme. A gente pensa que essas coisas só existem aqui no Brasil, mas não. O tráfico internacional de drogas ali entre o México e os Estados Unidos é um problema sério que as autoridades enfrentam. Uma das formas de sufocar esse tipo de crime é justamente você dificultar que essas pessoas consigam fazer transações financeiras. O HSBC, no entanto, fazia vista grossa para certos clientes importantes do banco, clientes esses envolvidos com esse tipo de prática. Eles burlavam, inclusive, o sistema de sanções dos Estados Unidos. No HSBC haviam contas de, como eu já mencionei, traficantes e organizações terroristas, inclusive. O banco sabia da existência, ficou comprovado que o banco tinha ciência da existência, mas o banco fingia que não via e movimentava milhões e milhões de dólares por conta dessas transações que aconteciam por baixo dos panos sem o conhecimento dos governos, né? Porque os bancos têm a obrigação de informar quando há movimentações suspeitas dentro de seus sistemas, coisa que a HSBC não fazia. E eu recomendo, inclusive, para vocês assistirem o documentário, a série documental da Netflix, Na Rota do Dinheiro Sujo. Lá tem um episódio, eu não me recordo bem o episódio, mas é um episódio da primeira temporada, que trata justamente desse caso do envolvimento da HSBC com cartéis. O nome do episódio é O Banco dos Cartéis. Sugiro para vocês assistirem, é muito interessante. Inclusive tem outros casos lá que mostram o porquê que outros casos de empresas que maquiaram ou que fizeram coisas ilícitas, grandes empresas que no final saíram ilesas, como foi o caso da HSBC. O HSBC apenas fez um meia-culpa e até hoje opera. Infelizmente no Brasil, ou felizmente, no Brasil hoje o HSBC diminuiu muito o seu tamanho, né? Perdeu muitos investidores, mas o HSBC ainda continua sendo um dos principais bancos do mundo. Vou passar alguns vídeos para vocês para dar mais um esclarecimento sobre esses casos, tá ok? Acompanha aí, são vídeos curtinhos, tá? É uma fuga de informação financeira colossal. As práticas duvidosas do banco suíço HSBC foram denunciadas em 2008, mas só agora, 7 anos depois, é que começam a agitar o mundo. Porquê? Porque grande parte das contas do banco serviam para esconder dinheiro. O HSBC ajudava pessoas ou empresas a esconderem da administração fiscal ou de coisas mais graves, porque são mencionadas atividades ligadas ao mundo do crime, quer do pagamento de impostos, quer, naturalmente, de outras autoridades policiais. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que está na posse dos dados do escândalo, dá conta disso mesmo. Revela que o HSBC concedia contas a todo o tipo de clientes. Traficantes de armas, de droga e diamantes, políticos, empresários, desportistas, herdeiros de fortunas. Celebridades do mundo do espetáculo como Tina Turner e David Bowie e ainda os reis de Marrocos e da Jordânia veem agora os seus nomes nos arquivos das contas bancárias. Dos mais de 100 mil titulares de 206 países, há pelo menos 600 pessoas que ou são portuguesas ou têm ligações a Portugal. Têm depositados no banco mais de 850 milhões de euros. Nenhum dos nomes dos beneficiários veio a público. Sabe-se apenas que um desses clientes tinha em 2007 mais de 140 milhões de euros numa conta do HSBC. O Estado português pode, através da Procuradoria-Geral da República, desencadear o processo de investigação, penso que já terá sido desencadeado, não é, com estas notícias. Pedir essa mesma informação à entidade bancária suíça e depois, com essa informação, responsabilizar quer o banco, quer as pessoas que utilizavam este esquema e que não declaravam o dinheiro em Portugal, que não declaravam os seus rendimentos em Portugal. Entretanto, o HSBC já admitiu os incumprimentos da filial na Suíça. O banco garante, no entanto, que a situação já foi corrigida, precisamente para evitar casos de fraude fiscal e de branqueamento de capitais. Vocês puderam aí perceber que, não sei se vocês conseguiram entender bem, porque essa matéria foi feita em Portugal, mas entre as pessoas que tiveram suas contas expostas, tinham reis, presidentes, chefes de Estado, políticos e celebridades. Eu vou passar agora um vídeo que vai falar um pouco sobre os brasileiros, alguns brasileiros que estavam envolvidos nesse vazamento. Só relembrando, esse vazamento, esse caso do SwissLeaks, vazou contas de diversas pessoas, tá?
entre elas pessoas inocentes que não praticavam atos ilícitos simplesmente pelo fato de possuírem contas ali, mas foi através desse vazamento que se chegou ao outro caso que eu já mencionei, dos cartéis e de pessoas, de organizações terroristas que mantinham ali contas no exterior, contas inclusive dentro de países como Estados Unidos e México. Atores, cineastas e músicos famosos estão entre os mais de 8 mil brasileiros que têm ou tiveram contas secretas no banco HSBC, na Suíça. Os dados foram vazados por um ex-técnico de informática do banco e são referentes a 2006 e 2007. O caso ficou conhecido como SwissLeaks. As informações foram divulgadas hoje pelo jornal O Globo e pelo jornalista Fernando Rodrigues, do portal UOL. A apuração foi feita em conjunto e tem coordenação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que teve acesso exclusivo ao material. Entre os nomes do meio cultural com contas secretas do HSBC entre 2006 e 2007 estão as atrizes Marília Pera e Maitê Proença. A atriz Cláudia Raia tinha conta conjunta com Edson Celulari, o marido dela na época. Também aparecem na lista o ator Francisco Cuoco e o publicitário Roberto Medina, criador do Rock in Rio. Assim como o cineasta e sócio da produtora Conspiração Filmes, Andrusha Waddington. Ele tinha conta conjunta com o irmão dele, o diretor Ricardo Waddington. O cineasta Hector Babenco e o apresentador Jô Soares também. A relação tem ainda personalidades que morreram, como Tom Jobim e Jorge Amado. No Brasil, ter uma conta secreta no exterior não é ilegal, mas é preciso declarar a existência da conta à Receita Federal. Os artistas citados nas planilhas do HSBC negaram ao jornal O Globo que tenham feito operações ilegais. Jô Soares alegou que era correntista do HSBC em Nova York e que as transações foram declaradas às autoridades. A família de Jorge Amado informou que os valores depositados eram de direitos autorais e foram declarados legalmente. Roberto Medina disse que é correntista do banco aqui no Brasil. Ricardo Waddington, Hector Babenco e Maitê Proença afirmaram que nunca abriram conta no HSBC. As assessorias de Francisco Cuoco, Marília Pera, Cláudia Raia, Edson Celulari, Andrusha Waddington e a viúva de Tom Jobim não se manifestaram. Muito bem, vocês puderam ver aí alguns casos de algumas personalidades brasileiras que tiveram seus dados vazados ali no HSBC. Esse caso aconteceu, vale ressaltar, em 2012, não tem tanto tempo assim. Vamos dar prosseguimento então ao assunto, tá ok? Como eu já mencionei, né? Tá aí a minha recomendação para vocês assistirem o episódio Banco dos Cartéis na série Na Rota do Dinheiro Sujo, tá? É muito interessante e vai falar justamente desse caso do HSBC. E aí eu fico com o questionamento, qual que é a relação de tudo isso com as práticas de governança corporativa? Como eu já mencionei, o Edmilson ele trouxe anteriormente a parte mais teórica, mais conceitual do que é governança corporativa. A gente pode chegar à conclusão com tudo isso que governança corporativa se resume à transparência. Se uma empresa ela é transparente, ela automaticamente, se ela se dispõe a mostrar aquilo que ela faz para o público, ela automaticamente se dispõe também a assumir certos riscos. Se ela assumir esses riscos, ela vai buscar ao máximo adotar práticas saudáveis, práticas virtuosas para os seus negócios. Como os casos do Cruzeiro que eu comentei, o caso agora do HSBC, mostram que, infelizmente, essas empresas não seguiram o processo da governança corporativa. Elas demonstravam, aparentemente, saúde para o público em geral, mas, no fundo, era como uma maçã estragada, né? Aquele exemplo da maçã. Por fora é linda, por fora é sedosa, suculenta, quando você morde, ela está podre por dentro. Então, esse tipo de empresa, essas empresas ou entidades que precisam se dispor a ser mais transparentes, a mostrar a que vieram para a sociedade. Porque quando isso não acontece, a gente vê casos como os 2 casos que a gente mostrou aqui, de empresas que, infelizmente,
acabam trazendo danos à sociedade ao invés de exercer o seu papel social. Se engana quem acha que essa questão da governança corporativa se aplica apenas às empresas. O poder público também precisa adotar certas práticas de governança. Não é que, digamos assim, ele seja obrigado, né? No caso do Brasil, ele é por conta da sua própria Constituição, sua própria legislação. Mas o poder público, mais do que qualquer outra empresa, precisa prestar contas do que ele faz, precisa prestar contas do uso que ele faz do dinheiro público. Afinal de contas, o dinheiro público vem do recurso individual de cada cidadão. E agora a gente vai ver o que o governo brasileiro faz para parecer mais transparente. Eu diria para vocês que a maioria das pessoas, se você chegar na rua e perguntar para alguém se ela acha que o Brasil é um país transparente, é um governo transparente, o governo ele mostra o que ele faz com o dinheiro público, eu diria que 90% das pessoas diriam que não. E é bem verdade que a gente tem essa impressão porque a gente vê todos os dias casos e mais casos de corrupção, casos e mais casos de mau uso do dinheiro público, de práticas imorais na administração pública. E para isso foi instituída a Lei Complementar 101, que foi instituída em 4 de maio de 2000. 2000 era o governo de Fernando Henrique Cardoso. Essa lei também foi modificada nos governos posteriores, no governo Lula, no governo Dilma. Essa lei ela é a base para a transparência dos entes da federação. Ela obriga os entes da federação, que são estados, Distrito Federal e municípios, a mostrarem à população, a exibirem de forma simplificada e de fácil entendimento toda a aplicação de recursos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, esse print aqui que eu estou mostrando para vocês é um print tirado do site do Tribunal de Contas da União. Mostra aqui alguns dados dos gastos e dos valores repassados para a Universidade Federal de Lavras a partir do Ministério da Educação. Tá? E aqui nesse site você consegue acessar os dados de qualquer órgão da instituição, da instância federal. Tá? No caso, a UFLA é uma autarquia federal, mas você poderia acessar de outras universidades, poderia acessar de outras autarquias ou até mesmo de algum ministério. Tá, ok? Vou mostrar aqui para vocês também, em cumprimento à lei da transparência, os outros poderes também precisam, não só o Poder Executivo, também precisam mostrar os gastos e o uso do dinheiro público. Aqui eu tenho o exemplo de um deputado da Câmara Federal, tá? Esse print também foi tirado do site do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. Se você quiser acessar, você dá um Google rapidinho aí, você consegue, é muito fácil. Você pesquisa o nome de algum deputado e lá vai mostrar todos os gastos que ele teve durante o mandato, tá? E aqui tem o detalhamento de alguns deles. Esses dados aí foram tirados, como eu já mencionei, do Portal da Transparência da Câmara. E de acordo com os dados ao lado, em 2020, o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, gastou R$ 540 de cota parlamentar, a qual tem direito, tá bom? Se você fizer uma consulta mais detalhada, lá você também consegue consultar as notas fiscais que comprovam esses gastos, tá ok? Esse gasto aqui, por exemplo, você vê um gráfico que tem aí do lado esquerdo da tela. Esses 516 foram gastos em emissão de bilhete de passagem aérea, tá? Eu vou ressaltar, inclusive, que o deputado Kim Kataguiri é um dos deputados mais econômicos da Câmara Legislativa, é um dos deputados que mais economiza. Ele abre mão de carro oficial, tem poucos assessores, então é um deputado que, a princípio, respeita o dinheiro público. Agora vamos ao exemplo de uma outra deputada fazendo o oposto, digamos assim, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Você pode ver aí que o gasto dela foi bem maior, né? Enquanto o deputado Kim gastou 540,72 de cota parlamentar, o
deputada Carla Zambelli gastou R$ 80.973,94 de cota parlamentar em 2020. Em 2020 apenas, hein? E lembrando que essa pesquisa aqui é até maio, tá? Porque foi quando eu fiz o PowerPoint, foi dentro do mês de maio, então até maio ela havia gastado já mais de R$ 80 mil, quase R$ 81 mil. Aqui eu tenho já o percentual que 57% é destinado à manutenção de escritórios de base de apoio. Esses escritórios são escritórios em que o parlamentar ele mantém ali alguns assessores, principalmente para divulgação da atividade parlamentar. Tá? E se você consultar lá o site, você pode ver os outros gastos, onde se enquadram o restante desses gastos aí com cota parlamentar. Não vou entrar no mérito se isso é moralmente aceitável ou não, porque a gente sabe que o deputado, além de um salário de R$ 30 mil, ainda tem a direito a essa cota monstruosa aí de reembolso de despesas e tudo mais. Mas você pode entrar lá, consultar qualquer deputado, te aconselho inclusive a acompanhar os gastos do deputado que você votou aqui em Minas Gerais, que é importante saber o que ele faz com o seu dinheiro. As considerações que nós podemos, as conclusões que nós podemos tirar dessas situações apresentadas aqui. O Edmilson trouxe aí a parte mais teórica, né? Eu já introduzi até essas considerações finais lá, quando eu respondi a pergunta de qual a relação de tudo isso com a governança corporativa, todos esses exemplos que a gente citou aqui. E eu diria, como eu já mencionei, a governança corporativa é transparência, tá? Para você ser considerado uma empresa que segue os princípios de governança corporativa, é óbvio que você precisa seguir aquilo que é determinado ali pelas organizações que cuidam desses processos, né? Que cuidam dos indicadores de governança. Mas o princípio básico é ter transparência. Quer seja o poder público, quer seja uma entidade privada, quer seja uma organização sem fins lucrativos. Se você tem medo de mostrar aquilo que você faz com dinheiro, é sinal de que provavelmente há alguma coisa errada. Foi o caso do Cruzeiro, que resolveu, preferiu esconder a situação a mostrar ao público o que de fato estava acontecendo, e isso levou a uma crise tremenda. Hoje o Cruzeiro vive a pior crise de sua história. O HSBC perdeu muito mercado. Hoje você quase não vê agências do HSBC no Brasil, porque perdeu muito mercado por conta desse erro, por conta de manter escondido muita coisa ali que gerava lucro, mas no final acabou gerando um prejuízo muito maior. E o poder público também, eu mostrei aqui alguns dados do governo brasileiro, precisa ser transparente, precisa mostrar, principalmente o poder público, precisa mostrar para a população o que ele faz com o dinheiro dela. E é isso aí, eu fico por aqui, um abraço, espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a governança corporativa. E fica aqui nosso muito obrigado, meu e do Edmilson. Tá? Um abraço para todo mundo, espero que vocês estejam bem nessa quarentena, nessa pandemia, e se puderem, fiquem em casa. Até mais.